Meus amados ouvintes, neste momento eu estou aqui, quero parabenizar os ouvintes e quero falar nessa noite em nome do Instituto ITEC. ITEC, está aqui. Esse é a matéria de pneumatologia. Eu sou o pastor JCP, conhecido popularmente pelo pastor Mário. Eu quero dar uma aula aqui, deixar para você o comentário da aula de pneumatologia, é a matéria. Esse livro é composto de 4 lições e eu quero comentar aqui a lição de número 1, onde tem por tema: quem é o Espírito Santo? Então esse livro é a doutrina do Espírito Santo. Eu quero deixar um comentário aqui a respeito da primeira lição. Eu quero falar aqui de 4 pontos positivos dentro dessa lição. Primeiro, eu quero falar da atributos de personalidades do Espírito Santo. Quero falar também de 5 presenças do Espírito Santo na formação do mundo, na criação. E, enfim, depois eu quero falar ainda dos atributos da personalidade de Deus, né? Vou colocar aqui em ordem, para que nós possamos entender um pouco quem é o Espírito Santo. Então acompanhe comigo. Quem é o Espírito Santo? É a pergunta. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, segundo as Escrituras Sagradas, é a terceira pessoa da Trindade. Deus aparece com 3 nomes, ou seja, 3 governos. A Bíblia mostra o lado de Deus para os homens. Primeiro, ele aparece na posição e revelando para os homens que ele é Pai. Depois, ele aparece como Filho. Depois, o Espírito. Agora, quando Deus aparece pela primeira vez para os homens, ele testifica do Espírito dele. Interessante que o governo não fala do próprio governo. Um fala do outro para quê? Para que o ser humano entenda a ligação da Trindade de Deus, que eles funcionam 360 graus e no centro tem um eixo chamado cristocêntrico. Deus é um só, mas a atribuição do Espírito Santo é muito formidável. Ele é invisível, né? Mas é quem transforma tudo. Então, primeira parte aqui, que eu quero deixar para os ouvintes da Palavra de Deus, para que você entenda realmente quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa? Primeira pergunta. O Espírito Santo, quais são as obras do Espírito Santo? Segunda pergunta. E o que a Bíblia diz do Espírito Santo? Está vendo? Então começa por aí trabalho do Espírito Santo. Então, essa matéria, pneumatologia, é uma doutrina do Espírito Santo. A palavra de Deus e a Bíblia nos diz: crescei na graça e no Espírito. Crescer na graça e no Espírito. A graça já é o Espírito. Crescer na graça e no conhecimento do homem. Porque Deus tem uma parceria conosco. A primeira parceria que Deus fez conosco, onde foi? No sopro. Quando Deus faz o projeto do homem, lá em Gênesis 1:26, ele faz o projeto do homem, mas cadê o homem? Ali é o projeto.
Quando Deus faz o homem, lá no capítulo 2, verso 7. Então você está vendo, primeiro se projeta. Quem faz tem projeto. O nosso Deus projetou o mundo. Tem muitas obras magníficas para nós. Aí onde é que aparece? Primeiro o Espírito Santo aparece no capítulo 1, verso 2. Vamos ver na Bíblia? Olha lá na Bíblia. Onde aparece primeira vez o Espírito Santo de Deus. E ele está revelando que a terra era sem forma e vazia. Então Deus cria projetos, e dentro desse projeto, ele cria os animais. Deus cria 4 linhas de carnes. Carne de peixe, carne de aves, carne de animal e carne humana. Agora, por que Deus criou a carne humana por último? Quando Deus cria vida nas águas, nós estamos denominando peixe, mas tem os monstros marítimos, então nós vamos denominar de peixe. Todas as vidas aquáticas, nós estamos denominando peixe, que é as vidas que tem nas águas. Deus fez um tratado com os homens de um dilúvio, onde acabou com 2 classes completas dos animais, mas ele guardou e preservou a semente. Só não tinha lá dentro da arca aquário. Por quê? Porque os animais, as primeiras vidas das águas, não foi mexido. Deus mexeu com a vida dos animais quadrúpedos, das aves e da carne humana. Mas Deus preservou todos. O peixe não precisou mexer. Vida da água, o Senhor não tocou. Né? Então, olha só, no versículo 1, capítulo 1, versículo 2, só para vocês terem ideia, eu vou ler aqui para vocês entenderem e não ficar só nas minhas palavras. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí quando você chega no versículo 3, Deus começa a fazer essa grande obra. Ele vai fazer forma na terra e encher de vida. Então Deus cria as vidas. Se você ler, olha, você pegar capítulo 1 de Gênesis e ler do versículo 15, do versículo 10 até o 28, você vai ver todas as vidas que Deus fez. Todas. E por que ele fez o homem por último? Porque Deus, quando projeta o homem, ele projeta com o poder de domínio. Quando chega mais na frente um pouco, Deus realiza o seu projeto. Ele cria o homem do pó da terra, né? Veja bem, bem entendido. Quando Deus faz o projeto, ele faz o projeto de homem e mulher. Quando chega no capítulo 2:7, Deus cria o homem. E a mulher? Calma. Cadê a mulher? No projeto estão os dois. Preste atenção o que é. No projeto estão os dois. No 26 tem o projeto, no 27 ele faz, realiza, no 28 ele manda. Mas cadê o homem? O homem aparece, capítulo 2, verso 7. Aí Deus faz do pó da terra. E cadê a mulher? A mulher está dentro do homem. Então, depois no capítulo 3, é que vai aparecer a mulher. Mas no projeto, Deus fez. No projeto fez o homem, a mulher, e fez o homem com o poder de domínio. Então, meus amados ouvintes, o Espírito Santo, a função dele é transformar. Aí no 2, versículo 2:7, diz que Deus, só para ter a certeza, acompanha aí na Bíblia.
No versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele. Olha só, todos os animais, as outras 4 linhas, são alma vivente. Aqui também é alma vivente. Mas por que os outros animais não tem aqui, ó? E soprou o Senhor Deus, o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Mas quando você volta lá onde Deus está fazendo as vidas de animais, todos os animais, todas as 3 linhas de carne são alma vivente. O que o homem tem a mais que os animais não têm? Sopro. Quando Deus sopra na narina do homem, que é feito da terra, isso é engenharia de Deus. O homem passa a ser 3 em 1. Aí ele é constituído de corpo, alma e espírito. Que nos estudos científicos de teologia, aí aparece a tricotomia. Deus é tri também, mas é trindade de Deus, estudo de 3. E o homem é tri também, mas que estudo que é? Tricotomia, corpo, alma e espírito. O tri da trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Do homem, que ele é abaixo de Deus. Você sabe o que é ser a imagem e a semelhança de Deus? Nós nascemos já condenados por culpa de um homem, mas a justiça de Deus é tão reta que ele estabeleceu um conserto para o homem. E onde é que está? Em Jesus Cristo, seu Filho. Então quem nasce em Cristo está livre da morte. Deus não fez a sua imagem para morrer. O que aconteceu? A parte que veio da terra se contaminou. Mas quando Deus sopra do homem, o que entra para dentro do homem é coisa boa. O que entra? É espírito, ó, intelecto, ó. Espírito. Segundo, alma. Depois vem as qualificações. Onde é que está a nossa inteligência? No espírito. O homem estuda o cérebro, tá? Mas aqui conosco, aqui, você acha que massa cefálica pensa? Isso é uma composição do corpo físico. Aí quem é que separa esses 3? A morte separa o corpo da alma e do espírito. Ei, você sabia que você é um administrador estabelecido por Deus do seu corpo, da sua alma, do seu espírito? Quando você vê alguém falando que Deus quer só o coração, que a gente ouve, eu já ouvi muito isso por aí, antes de eu ter entendimento. Não tomo como pecado, aprendi com meus pais, né, que me ensinaram e tal, depois eu cresci na graça, como diz a palavra. Eu cresci na graça e no conhecimento. Não ignorei aquilo que eu aprendi. Foi meu primeiro passo. Você também procure uma escola para você crescer espiritualmente. Porque muitos acham que a teologia é coisa do diabo. Não. A teologia vai ensinar você a se aprofundar na Bíblia, aonde está todas as verdades de Deus. Tá bom? E se você não estudar, não aprender com alguém, você sozinho, você vai aprender alguma coisa, mas vai ficar naquilo. Quer ser um grande e profundo conhecedor? Se prepara para ser um leitor da Bíblia, com alguém para te explicar, para você poder entender. Então nós estamos falando aqui do Espírito Santo, a função dele. Aí quando faz o homem ali, entra para dentro daquele sopro, entra o intelecto, a alma. Aí eu faço aqui uma ilustração. O corpo é ligado na terra, nosso corpo é ligado na terra porque veio da terra. No corpo, o corpo é morada da alma e o espírito morada da alma. Então fica como?
O corpo é ligado na terra, a alma é ligada no corpo e o espírito ligado na alma. E aí quando perde o corpo físico, quem separa? A morte. Aí acaba todos os seus projetos, todos os projetos do homem acabam aí. Aí o corpo que veio da terra volta para a terra. Como nós somos os animais são dicotômicos. Eles não têm espírito de vida. Tem espírito de vida na carne. Salomão escreveu em Eclesiastes 12:7 que o pó volta ao pó, ou seja, o corpo que é do pó volta para o pó. E o espírito de Deus volta para Deus. Que espírito é que volta para Deus? O espírito que dá vida à carne. Esse é de Deus. Toda carne tem um espírito de vida. A carne do peixe, dos animais e a carne humana. Na carne dele tem um espírito, porque todo o corpo vem da terra. Aí Deus coloca um espírito. Que espírito é esse? Espírito de vida. E o homem? O homem tem também. Toda a carne tem um espírito de vida. Agora, o homem tem algo a mais, porque ele recebeu um sopro. E o sopro entrou para dentro do homem, que veio de Deus, que Deus não tem espírito, Deus é espírito. Está lá em João. Deus é espírito e importa que seus verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Aí quando Deus sopra, entra, sai de Deus o espírito e entra para dentro do homem. Deus fez isso com Moisés lá no deserto, tirou do espírito que estava sobre ele e colocou em 70 homens. Falaram em línguas e tudo. Então é assim, nós temos, aí é onde está. Se alguém procurar para você, irmão, aonde que está a sua imagem, a imagem de Deus em você? Está no meu corpo físico. E a semelhança? No meu interior, é invisível. É o espírito e a minha alma. A alma nossa é o coração, é o centro das atenções. Porque o espírito, ele tem o coração, que é a alma dele. São seres invisíveis, que você nunca viu o seu espírito, mas você tem. Então a nossa vida não acaba quando o nosso corpo físico desce ao pó da terra. Você é constituído de corpo, alma e espírito. Quando você perde o corpo, sobraram dois elementos, a alma e o espírito. Onde é que eles vão? Quem morrer com Deus vai para o paraíso, até o dia do arrebatamento da igreja. E quem morrer sem Deus, desce para o centro da terra, até o dia de juízo. Só vai subir no dia de juízo. O que subir para o paraíso vai vir descer para receber seu corpo. Aí você vai receber um corpo imortal no dia do arrebatamento da igreja. Agora, quem descer só vai subir para ser julgado no dia de juízo. Pense nisso. Então, fazemos aqui a primeira parada aqui. E falamos aqui do Espírito Santo, né? Nós vamos dar continuidade aqui mais na frente. Eu quero falar aqui na página 6. Na criação, o Espírito Santo está presente em 5 pontos principais do nosso entendimento da vida ocular do planeta. Deus preparou essa terra para a imagem e a semelhança dele. E você precisa de reconhecer o seu estado de miséria se você não tiver Deus. Não morra sem confessar. Não morra sem confessar a Deus. Deus está esperando e vai esperar até seu último momento de vida, para você confessar o seu estado de miséria, seu estado contaminoso, e parar de pecar e seguir a Ele até a morte. Aí Ele vai dar-te-ei a coroa da vida.
O que é? Vida eterna. Então, vida carnal é temporal. O que diz aqui, ó? O Espírito Santo está presente em 5 pontos. Vamos usar aqui bastante essa linguagem de pontos, que você não tem uma definição, você mostra. Primeiro ponto, na criação do universo. Onde que está? Está na Bíblia, está Gênesis capítulo 1, 2. O Espírito Santo lá pairava, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Segundo ponto, na criação do homem. Na criação do homem. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu já tinha falado. Onde que está? Gênesis capítulo 1, verso 26. Projeto. O homem não aparece ali. É o projeto do homem. Façamos. Quando Deus fala, façamos, quantos deuses tem ali? Deus está falando de 3 governos dele. Um governo do Pai, um do Filho e do Espírito Santo. Né? Então vem, terceiro ponto, no juízo sobre o pecado. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. O que é isso? O homem desobedeceu, caiu no pecado. Agora vai ser punido. O homem vai perder seu habitat. O que gera pecado? Na sua mente, você sabe? O que gera pecado é desobedecer a Deus. E quem desobedece a Deus não ficará impune. Está entendendo? Não ficará impune. Adão desobedeceu a Deus porque lá tinha, no Jardim do Éden, 3 qualidades de alimentos. Para ele comer todo dia, igual nós. Para manter o corpo físico, Deus deu uma qualidade de comida. Para ele manter de pé o corpo físico. Todo tipo de fruta tinha ali no Jardim do Éden, para comer em abundância. Segunda qualidade de fruto é o fruto da vida. Aí Deus recomenda, desse aqui você tem que comer todo dia para você viver eternamente. Não pode esquecer. Terceira qualidade de fruto. Desse você não pode comer. Aí quando o homem comeu, o que é que Deus fala? O homem agora é igual a um de nós. Conhece o bem e o mal. Mas o tempo bom é o tempo da inocência, né? Muito bem. Quarto ponto, no julgamento do juízo, no julgamento sobre o dilúvio. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis 3:6. O que aconteceu? Ali o homem está desenvolvendo o pecado, já perdeu o seu habitat, agora o homem começa a ver as filhas dos homens e entram, achar elas bonitas, formosas. Aí Deus vai lá e dá uma sentença para o homem. O meu espírito não contenderá com o homem, porque ele também é carne. E seus dias serão de 120 anos. Deus determina um juízo para o homem. Daqui a 120 anos eu vou tratar com vocês. Aí achou graça a Noé, chama Noé, dá todas as medidas de uma arca, o tamanho da arca, a largura da arca, quantos departamentos tinha a arca, ou andares, né? Fala a madeira que ele tem que fazer e tal. E aí aparece o primeiro pregoeiro. Passou 120 anos fazendo aquele trabalho lá no deserto e era tido como doido. Quem serve a Deus é tido como doido, É louco, rapaz, está ficando caduco. Então Noé levava esses nomes. Não sei como é que era a língua da época. Hoje nós levamos nome de fanático, cabeça feita, lá vai celebrar, um monte de coisa eles atribuem para nós. Quem? O mundo. Por quê? Porque nós servimos a Deus. Noé acreditou
e foi salvo ele e a casa dele. Se você acreditar nas Escrituras Sagradas, você vai ser salvo, você e tua casa. Foi assim que aconteceu com Noé. E o quinto ponto, sobre a construção da Torre de Babel. Está vendo? O homem vai crescendo, vai aumentando a população e vai aumentando os problemas. O homem é gerador de problema. Deus todo o tempo foi simples. O homem começa a criar problema para ele. Pois bem, aí Deus desce lá, descendo, o que diz aqui? Ei, façamos e confundamos ali a sua língua. Desceram lá e Deus colocou línguas diferentes nos grupos, fez grupos. Não entendia mais o que. Olha a ideia do homem, vamos construir uma torre aqui e na hora que vem o dilúvio aí nós não vamos morrer, eles iam morrer porque aquilo lá ia afundar. Tá bem? Então nós falamos aqui. Agora a segunda parte que eu quero falar nessa lição do Espírito Santo é as características pessoais do Espírito Santo. 5 também. 5 características. E tudo isso está em nós, porque aí onde nós provamos que realmente nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Aí tem a primeira, inteligência. Isso é uma das características, tá vendo? A inteligência não é na carne, não é espírito. Quando Deus soprou, o espírito dele formou um dentro de nós. Característica pessoal do Espírito Santo, inteligência. Tá vendo? Nós somos inteligentes, característica do Espírito Santo. Segundo, vontade. O Espírito Santo tem vontade. Por isso que fala, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa? Sim, o Espírito Santo é uma pessoa invisível. Deus fala que é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito em verdade. Terceiro ponto, sentimento. Nós temos sentimento? Temos. Por quê? Porque o Espírito Santo tem sentimento. E nós temos. Nós somos a semelhança dele. Quarto ponto, amor. O Espírito Santo ama. E nós amamos. Fomos feitos para isso. Para amar e ser adorador. Nós não fomos feitos para ser adorado, para ser adorador. Então, está vendo a característica do Espírito Santo? Tem em nós? Tem. Quinto, bondade. Seja bom e não ruim. O Espírito Santo tem bondade? Sim, e nós também. Nós somos a imagem dele. Esse é o segundo ponto que eu queria falar. E o terceiro ponto, eu quero falar dos atributos de personalidade. Aí vai para o mistério dos 3. Quais são eles, pastor? Os 3 atributos são intelecto, O médico estuda a intelectualidade do homem, o cérebro, sim, mas é uma composição do corpo físico. A Bíblia não está falando disso, não. A Bíblia está falando de espírito. Espírito é um ser inteligente. E aqui uma dos atributos, intelecto. E tem mais uma, médico não cura de doença do espírito, mas homens de Deus cuidam através de terapias. Terceiro, vontade. Tá vendo? O Espírito Santo tem vontade? Tem em nós também. Nós somos a semelhança do Espírito de Deus. E o nosso Espírito é invisível. Eu nunca vi o meu, você nunca viu o seu. Aí vem o terceiro, sentimento. Ué, mas Espírito Santo, o Espírito é quem faz tudo mesmo. Ele quem transforma tudo. Sentimento. Então está aqui as 3 características de atributos. E quero falar mais um ponto aqui do Espírito Santo, que é revelado, que foi revelado até hoje, as 3 maiores grandezas de Deus ao homem. Você já sabia? Deus revelou para o homem. Não existe grandeza maior do que essas 3 que eu vou falar aqui agora.
as 3 maiores grandezas do Espírito Santo de Deus. Está em 3 nomes, em 3 pontos positivos. Eu falei para você, vou usar essa linguagem, pontos positivos. Deus não tem ponto negativo. Negativo somos nós, que negamos a Deus, achando que Ele não está vendo. Servir a Deus é um procedimento de santificação. E Deus faz ser de santo que eu sou santo. Aí, o que é processo de santificação? É viver e ter o caráter do Espírito Santo de Deus. E o que é ter o caráter do Espírito Santo? Nascer em Cristo. Jesus um dia falou para um doutor da lei, Nicodemos: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Como é que eu posso nascer sendo velho? Vou eu entrar dentro do ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Quer dizer, a leitura, a cultura desse mundo não ensina o que é conhecimento espiritual de Deus. Só Jesus. Então, cresça na graça e no conhecimento. Então, nós temos aqui, quais são os 3 maiores pontos positivos, o maior nome de Deus em 3 revelações? Vou falar aqui para você para nós encerrar. O Espírito Santo é onipresente. Onipresente? Para onde me irei eu não vou ler, mas está lá em Salmo 139. Medite. Outro ponto. O Espírito Santo é onisciente. Onde está na Bíblia? 1 Coríntios 2:10. E o terceiro, o Espírito Santo é onipotente. Onde está na Bíblia? 1 Coríntios 12:11. Então está aí as 3 maiores revelações mostrando a grandeza de Deus. Isso é para você saber. Aí você vai ver como você é pequeno. Aí você mesmo vai escolher. Não, realmente eu sou pó. Sou pó da terra. Sou uma gota de água jogada no oceano. Não sou ninguém. Então essas são as grandezas, né? Qualquer dúvida que você tiver, nós estamos, olha, com nossas matérias tudo em mão. Venha conhecer aqui a nossa base, ó. Olha nossos livros, muito bonito. E nós já estamos com o lançamento do curso já no Brasil inteiro, online, à distância. Entre em contato conosco. O nosso telefone é 55. Esse é o DDD do Brasil, para quem está no exterior. Telefone, DDD do estado, 11. E o meu zap, o zap da escola, 96903-5424. Ok? Ok, pessoal? Quem tiver interessado, nós também fazemos abertura de núcleo. Nosso núcleo funciona presencial. Se você quiser saber de mais informação, ligue para mim que eu te mando um cartaz online para você ver como que é e a grade, a nossa grade do reitor e diretor do instituto. Nosso instituto chama ITEC. ITEC. Entre lá e assine o seu nome. ITEC no YouTube. ITEC, o nosso endereço eletrônico. ITEC 2022 @gmail.com.
Amém? Fique com Deus, até a próxima. Nós vamos estar dando outras aulas aí, para que esta voz possa chegar em todos os estados brasileiros e fora do Brasil. Olha, nosso módulo. Esse volume aqui tem 10 livros. Ó, tá vendo? Repetindo, eu sou o pastor JCP Popular Mário, sou conhecido aqui. Estou aqui em nome e representando a escola ITEC, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus, se assim Ele querer, amém?